Eu vou mostrar nesse vídeo de hoje os deputados da extrema-direita passando uma vergonha gigantesca nas câmaras, a ponto de dar um ataque de riso em um deputado de Minas Gerais que quase não conseguiu fazer a sua fala, porque deu um ataque de riso. E no final das contas, a gente acaba tendo essa reação mesmo, né? É tão ridículo, é tão estúpido, que só dando risada mesmo, né? Pra você não querer voar no pescoço de um caboclo desse, entendeu? Dá na porrada. Que aí perde a razão, né? A gente não pode incentivar a violência. Mas antes de trazer esses vídeos que eu considero importantes, muito importantes, eu vou trazer um assunto fundamental para a gente abordar aqui, porque esse é o assunto de hoje, de agora de manhã. A Quest, ela fez uma pesquisa. Eu vou trazer para você o resultado dessa pesquisa e nós vamos fazer uma análise rápida sobre essa pesquisa, sobre o contexto em que ela é feita e sobre o fato da gente saber que não tem nada de extraordinário. A extrema-direita vai usar essa pesquisa para tudo. Mas é importante a gente entender o que está por trás. Mas primeiro, eu vou trazer essa reportagem que mostra os resultados dessa pesquisa da Quest para você entender o que está acontecendo. Dá uma olhada. A gente pergunta para esses agentes quanto eles confiam em cada um desses líderes políticos. Há alguns recados muito importantes aqui. O primeiro deles que eu queria destacar é: Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro são muito altamente desconfiados no mercado. Ou seja, já foram experimentados também, né? E não passaram no teste dos agentes de mercado. Ou seja, os dois nomes, né? O Eduardo, que inclusive está aí envolvido nessa questão de ir agora para os Estados Unidos, e o ex-presidente Bolsonaro com 79% de pouco ou nada confiança. O número é tão ruim assim quanto para o Lula, que também é mal avaliado pelo mercado. A confiança é baixa em todos esses atores. Então, os dois ex-presidentes mal avaliados, com baixa confiança, os dois atuais presidentes do Congresso, Câmara e Senado, também com baixa confiança. Olha como esses poderes instituídos hoje não conseguem carregar confiança no mercado. Em compensação, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, aparecem, seguidos depois de Ratinho, governador do Paraná e Caiado do Goiás, como os que apresentam mais confiança entre os agentes. Ou seja, Nilson, você tem toda a razão. O mercado já está olhando para 26 e projetando quais são os atores políticos que ele mais confia para fazer o quê? A mudança na rota da política econômica, que, como a gente mostrou no começo dessa análise, é majoritariamente hoje mal avaliada. Vamos colocar uma questão inicial dessa pesquisa para você entender. Ela foi feita com 104 pessoas, certo? 104 pessoas. Mas tudo bem, são pessoas do mercado e é legítimo em função disso. Mas são 104. A outra questão importante, é mais do que evidente que eles vão defender aqueles que fazem o jogo do mercado. Nós vamos trazer aqui um material sobre esse assunto de forma mais aprofundada nos próximos vídeos, mas é importante você entender esse ponto. O fato do Tarcísio estar lá à frente indica que o mercado quer que o Tarcísio se candidate em 2026, o que é altamente compreensível. O Tarcísio vendeu São Paulo, ele entregou São Paulo para o mercado e o caos se instaurou. A gente tem visto o São Paulo, com qualquer chuva, acaba energia elétrica na cidade. Isso em função de um motivo exclusivo de responsabilidade do Tarcínico. É ele o responsável, porque ele simplesmente privatizou a empresa de energia elétrica. Nunca tinha acontecido antes. Eles vendem para dizer, não, vai melhorar para o consumidor, vai melhorar para todo mundo. Piorou, mas piorou muito, porque eles só visam lucro. E o caos, mas é o caos mesmo, toma conta de São Paulo toda vez que tem chuva. E isso é perda de dinheiro, é perda de divisas, mas para o mercado está tudo certo, porque eles se tornam donos de setores estratégicos da economia. Uma outra questão também fundamental para a gente analisar é que o Lula, numa avaliação ruim pelo mercado, pela Faria Lima, é um sinal positivo. Extremamente positivo.
Porque quando você desagrada a Faria Lima é porque você está próximo daqueles que a Faria Lima odeia, que são aqueles mais pobres, que são aqueles que precisam realmente de um atendimento do governo, de políticas públicas. Porque esse pessoal de Faria Lima é o defensor do Estado mínimo. Estado mínimo para quem? Para os mais pobres. Para aqueles que estão realmente em situações mais vulneráveis. Então, não tem nenhum problema essa situação, tá? Do mercado desaprovar o governo Lula. Só que existe uma outra questão que aí sim é que você vê a cara de pau e a vagabundagem desse setor. Essa informação aqui é de hoje, tá? IBC-BR. Prévia do PIB vai a 0,90% em janeiro, bem acima do esperado, aí tem que colocar aqui, do esperado pelo mercado. Expectativa em pesquisa da Reuters era de alta de 0,22%. Então você percebe que a expectativa era muito inferior, de 22 para 90, é uma coisa absurda. Você consegue perceber isso? Esse é um número específico do governo. Então, é muito mais do que se esperava. Uma outra questão aqui que é a comparação de imposto sobre lucro e dividendo. Observe aqui que temos Alemanha, Áustria, Brasil, Bélgica, Chile, França, México, Reino Unido, Turquia. O Brasil, ele tem, no total, a menor porcentagem de imposto sobre lucro e dividendo. Na verdade, sobre dividendo, o imposto é zero. Zero. Então o mercado é o tempo todo afagado pelo governo, pelo país, e eles estão o tempo todo ferrando com o país. Observe que o Brasil é o menor de todos. É igual à Turquia, mas nós temos, por exemplo, na França, praticamente o dobro. 64,4% de imposto sobre lucro e dividendo. Então eles estão sendo o tempo todo afagados, o tempo todo o pessoal puxa o saco, entendeu? E absolutamente nada acontece para mudar, porque eles querem sempre mais. Você vê esse índice do IBC, é uma coisa assustadora. O IBC-BR, ele é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica. Então, a gente tem sim uma excelente atividade econômica no país, a gente tem uma situação muito positiva em relação à economia, mas eles estão o tempo todo ferrando com o Brasil. Então, se você receber essa pesquisa aí de bolsonaristas, agora acabou, esse é o governo do amor e não sei o que e tal, esfrega esse vídeo na cara, para que ele entenda que existe sim um interesse pessoal, o mercado visa só o seu próprio bumbum e quer simplesmente arrebentar com o restante, porque a economia anda muito bem. Posto isso, nós vamos trazer esses vídeos aqui que eu considero importantes, que são vídeos que mostram as atividades dos deputados. Eu vou trazer primeiro a Câmara do Paraná e depois a Câmara de Minas Gerais. No Paraná, um extremista tendo uma resposta. Vou trazer esse vídeo, mas sempre pedindo para você dar o like. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Faça a sua inscrição aqui. Todos os dias a gente trabalha para você. Mas vamos nos divertir. Essa resposta eu considerei muito adequada, porque o extremista faz sempre aquele discurso, né? O bolsonarista lá fazendo um discurso de pânico e tudo mais. E aí levou uma chapuletada que eu gostei muito, olha só. Hoje temos no Brasil presos políticos, centenas dele, que foram tratados feito animais. Aí eu não vi o deputado do PT falar, olha, coitado, trataram feito animais. Foram jogados numa prisão coletiva, jogados aí num ginásio, sem água, sem comida. O que eles fizeram? Estavam em frente aos quartéis se manifestando. Qual é o crime? Mas teve uma invasão lá. Os invasores que chegaram antes, os contratados do PT, fugiram. Ninguém pegou e o Flávio Dino pagou as câmaras pra ninguém ver. Agora, os que estavam em frente ao quartel, não tinha nenhuma imagem deles quebrando nada, foram presos. E muitos condenados a 12, 15, 17 anos de cadeia. E eu não vi nenhum petista, nenhum parlamentar defender. Ou eles não são brasileiros também? Isso é uma vergonha. Isso aqui, ó, anistia já. É isso que queremos no Brasil. Anistia dos presos políticos. O que é anistia? Anistia é o perdão concedido pelo Estado a quem cometeu crime. E ele se dá por seguintes situações: crimes por conflito armado, crime por repressão política e outros mais. Quando eu vejo um bolsonarista radical vir pedir anistia, é porque ele próprio já reconheceu o crime. E não há como dizer que foi tentativa, não, porque ele mesmo próprio está dizendo que foi
crime, senão não caberia o termo anistia já. Não se dá para comparar cenários econômicos do Brasil de hoje com o Brasil da tragédia. O Brasil do ex-presidente, inominável, inelegível, imbrochável, e quantos diz que tem por aí que matou 700 mil brasileiros ou mais por negligência no tratamento da Covid. Aquele que criou a fila do osso, aquele que levou multidões para frente do quartel para fazer culto a pneu e para chamar alienígena com luzinha de celular. Pessoas que foram, na sua grande maioria, porque não são todas, enganadas. Um falso pastor, que nome no meio tinha de Messias, fez com que as pessoas fossem, de fato, abduzidas por tudo aquilo que ele nunca fez, que é o slogan usado de Deus, Pátria e Família. Porque Deus não prega violência, porque Deus não rouba a joia, porque Deus não trafica com no avião da FAB. Esse Deus não existe. Família, ele só pensou na dele. Tanto que deixou os filhos comprarem imóveis com dinheiro vivo a rolé. E deixou a família dele em primeiro lugar. E em último lugar, a família do povo brasileiro. A pátria que ele tanto prezou nunca foi a pátria brasileira. Foi a pátria americana. Que ele, subalterno, foi lá bater continência. Arregar pros americanos. Que é isso que ele sabe fazer. E hoje o Brasil saiu do marasmo econômico que vivia. O pibinho, desse tamaninho, igual a inteligência do Bolsonaro, era de 1,25. Agora, o Brasil, 3,5 de PIB, quarto maior crescimento do G20. G20 que o Brasil nunca teve próximo das condições econômicas na época do infeliz presidente Bolsonaro. O desemprego hoje é de 6,1. Quando a aberração do ódio governou o Brasil, ela era 14,7. O desemprego nesse país. Nós estamos diante do maior volume de investimento direto estrangeiro no Brasil. Nós estamos vivenciando situações que o Brasil jamais viu. Crescimento no consumo varejista a 4,1%, num patamar de 12% ao longo dos anos. Indústria automobilística crescendo em 15%. Brasil bate recorde de exportação. Inflação de 4,2% hoje, contra quase 14% do governo passado. Mas o Brasil está se alinhando e vai melhorar ainda mais. Por desespero, por inconformismo e para todo o ódio que o bolsonarismo destila. O deputado bolsonarista é o Ricardo Arruda e o deputado que deu a resposta é o Arilson Chiorato. Parabéns ao Chiorato, que realmente arrebentou com o bolsonarista. Agora vamos para Minas Gerais, que aqui foi engraçado, porque o deputado não conseguiu conter o riso ao responder as baboseiras ditas pelo outro deputado bolsonarista lá em Minas Gerais. Olha só. É porque o colega deputado subiu aqui na tribuna agora há pouco, aí falou que o evento do Bolsonaro tinha sido um sucesso. Que tinha tido 500 mil pessoas. Ah, meu Deus. O trem flopou. Estava falando, deputado, desculpa, gente, que eu estava esperando 1 milhão de pessoas. A estimativa foi de 18 mil pessoas ou um pouco mais. Aí diz que a polícia do Rio de Janeiro, do Cláudio Crasso, que é deles, né? Deu uma inflacionada para falar que tinha lá umas 400 mil pessoas, mas olha, aquilo foi um velório. Um velório político, acabou de enterrar e velar a tese da anistia. Olha, gente, vou conversar sério aqui. Vou me recompor, deputado Jean. Olha, eles tentaram fazer um ato para poder dizer que tinha apoio popular pela anistia contra os criminosos. Aquela turma que foi quebrar Brasília, que fez cocô, que roubou, quebrou patrimônio, aquela turma que agrediu policiais, aquela turma que atentou contra a democracia, que não aceitou o resultado das eleições, né? E aí, eles tentam dizer que eram um monte de velhinhas, senhorinhas com a Bíblia na mão, rezando, né? As imagens estão lá para todo mundo ver, o nível, né, de oração que estava sendo feito naquele dia, né? Criminosos. E aí tentaram fazer aí um ato, né, companheiro? Fazer um ato para poder salvar o tempo. Falar, olha, o povo está com o Bolsonaro, vamos mandar um recado para o Congresso, vamos mandar um recado para o Judiciário. Olha, vou te dizer o que aconteceu, deputado Leleco. Recado que eles mandaram. Para quem já era contra a anistia, tem mais certeza que tem que ser contra. Para quem estava em dúvida, agora acha que tem que ser contra, que não tem apoio popular. E até quem estava pensando em aprovar essa tal da anistia, deve estar dizendo, nossa, que furada que eu vou entrar se eu aprovar um negócio desse. Que furada. Olha, lá no interior, São João da Rena, fala assim, você não pode passar recibo, né? Passar um recibão de que a tese está fraca. Olha, só quero adiantar para você uma questão importante, tá? Acabou esse projeto de anistia. Acabou, encerrou.
A gente viu no começo do vídeo essa pesquisa falando o que o mercado pensa a respeito do Eduardo Bolsonaro. Acabou Eduardo Bolsonaro. O sujeito é um covarde, fugiu para os Estados Unidos, é um fugitivo. É um sujeito que foge das suas responsabilidades. Acabou Eduardo Bolsonaro, politicamente falando. Esquece. Assim como acabou esse projeto de anistia depois do que aconteceu, essas 18 mil pessoas no Rio de Janeiro. Eles vão fazer agora dia 6 em São Paulo, vai ser outra tragédia. Porque as pessoas não têm isso como pauta. Ninguém quer saber de perdoar bandido. Ninguém quer saber de perdoar essas pessoas. Eles querem que essas pessoas parem de ser os aloprados, canalhas, bandidos e terroristas que são. Ninguém quer saber de apoiar esse pessoal, não. O Brasil quer pagar barato na comida, quer comprar carro, comprar casa, quer ter paz, pagar as contas, sair do SPC Serasa. É isso que o brasileiro quer. Quer botar o filho para estudar na faculdade. São as coisas objetivas, tá? É importante você saber. A gente vai para a Câmara. Isso eu acho bacana também. Nós vamos para a Câmara para a gente ver o que está acontecendo lá no nosso Congresso. Olha só. Na semana passada, o deputado Gustavo Gaia, além da ação misógina, deu um recuo que nas redes sociais chamaram ele de arregão. Arregou, recuou e recuou pela medida do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Não tem nada disso que está sendo colocado aqui de defesa das mulheres. Pelo contrário, ele arregou, foi misógino e agora arregou Eduardo também. Porque está fugindo. Lembrem que dava aula dizendo que para ocupar o Supremo Tribunal bastava um cabo e um soldado. Depois, tem vídeo público da fala do deputado. E agora arregou também fugindo do país e atuando contra esse país por essa pátria que é a posição dos bolsonaristas. Lambibota de americano. É isso que representa o bolsonarismo nesse país. Lambibota de americano. Isso tem que ser exposto, gente. Sabe, tem que falar as coisas como elas são. Esse pessoal, eles vão para as redes sociais para fazer um discurso pomposo. Eu mostrei ontem aqui o Eduardo Bolsonaro dizendo não vou me acovardar, sendo que não existe um ato que possa ser mais covarde do que ele fez. E aí agora eu quero trazer esse vídeo também do Glauber Braga, trazendo uma atitude direta em relação ao que deve ser feito com esse mandato do Eduardo Bolsonaro. Esse mandato ele teve 741 mil votos. E ele simplesmente defecou para esses eleitores. 741 mil votos. Esses eleitores votaram no Eduardo Bolsonaro para que ele não fizesse porcaria nenhuma e fugisse do país para morar nos Estados Unidos. 741 mil votos. E agora está lá, com uma atitude que precisa ser tomada. O Glauber Braga sugere o que deve ser feito. Olha só. O senhor Eduardo Bolsonaro disse publicamente que solicitaria um afastamento do mandato, uma licença por interesse particular. Mas as causas demonstradas pelo deputado e as causas de fato nada dizem respeito a interesse particular, presidente. São questões políticas de quem está fugindo da responsabilização por aquilo que fez no Brasil. Isso se trata de um abandono de mandato. Pode um parlamentar, solicitando afastamento por aquilo que seria uma questão particular, elencar como motivo uma questão política de caráter público para fugir da responsabilização a partir de medidas que ele adotou como deputado federal? Porque senão, presidente, esse tipo de afastamento que está presente nesse artigo vai poder ser utilizado por outros deputados federais para fugir das suas respectivas responsabilizações. Esse artigo não pode ser considerado válido por aquilo que foi solicitado pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Se trata de um abandono do mandato de deputado federal, de quem tem que responder pelo seu golpismo e que está utilizando da prerrogativa do mandato para uma conspiração fora do Brasil. A mesa diretora da Câmara dos Deputados tem que designar o abandono do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Obrigado.
Eu quero fazer uma pergunta objetiva para você. Você acha realmente que a Câmara deve designar o abandono do mandato do Eduardo Bolsonaro? Na minha opinião, eu concordo totalmente com o deputado Glauber Braga, mas eu gostaria que você colocasse a sua opinião aqui para saber o que você pensa. Na minha opinião, abandonou e tem que perder o mandato imediatamente, sabe? E colocar uma outra pessoa para trabalhar. Porque esse mandato, ele não é do Eduardo Bolsonaro, ele não é do PL, ele é do povo de São Paulo, que precisa ter um deputado lá. Um estado como São Paulo perdeu uma cadeira no Congresso, e isso é assustador. Nós temos pessoas da extrema-direita que estão defendendo isso, bolsonaristas que estão defendendo. Eles estão ferrando com o estado inteiro, o estado de São Paulo, que precisa e merece e tem que ter um representante. Olha o ponto que nós chegamos, nós estamos tendo que lutar para que aqueles que votaram numa pessoa da extrema-direita, esse bolsonarista, esse filho do Bolsonaro, para que eles possam ter um representante do Congresso. A situação que nós estamos chegando no país, ela é tão bizarra que nós estamos aqui defendendo, e por intermédio de uma ação objetiva do Glauber Braga, porque isso é possível, defendendo que o povo do estado de São Paulo tenha de volta uma cadeira dentro do Congresso, que é um direito do estado de São Paulo. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Peço, por favor, para você dar o like no nosso vídeo. Esse like faz com que o YouTube entenda que outras pessoas podem também gostar e trazem outras pessoas para acompanhar o nosso material. Se inscreva no canal. Quando você se inscreve em um vídeo como esse, isso também ajuda para que a gente possa levar informação de qualidade para as pessoas, para que a gente possa levar boas reflexões. Esse vídeo precisava chegar nas pessoas do estado de São Paulo, que eu amo tanto, o estado onde meu pai nasceu, metade da minha família está em São Paulo. Meu pai nasceu em São Paulo, capital, metade da minha família está em São Paulo, capital. Eu tenho uma ligação direta com São Paulo, tenho um carinho enorme e estou triste de ver o que está acontecendo. Então, por favor, se inscreva. A gente tem a dica da renda extra, que a gente sempre fala aqui, porque a gente tem transformado a vida de pessoas. Pessoas que têm a possibilidade de, nas horas vagas, no momento que ela quiser, no horário que ele quiser, do dia que quiser, como quiser, apenas com seu celular, essa pessoa já pode ter um dinheirinho a mais. É um trabalho honesto, acima de tudo. Não tem nada a ver com esse negócio de tigrinho, sabe, essas porcarias de internet aí que o pessoal engana pra caramba, cassino, criptomoeda, não é nada disso, tá? É um trabalho honesto. Muitas pessoas fazem esse trabalho hoje. Então entra aqui no primeiro comentário fixado, eu mesmo vou explicar para você. Você só precisa do seu celular. Você não precisa ser aquela pessoa que é especialista, não, tá? Que vai entender como que mexe esse celular. Não é nada disso, não. Isso aqui é para pessoa que realmente não sabe nada. Você vai ter ali o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet. Entra aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? E olha, esse mês a gente precisa, vamos torcer para que seja o primeiro mês do ano, que aliás o ano passado infelizmente não foi tão bom também, para a gente poder bater a nossa meta de membros. Então entra aqui nos comentários, aqui embaixo, nos comentários também, né? Mas aqui embaixo tem lá seja membro, porque aí fica mais fácil, você clica e aí você vai direto e vai ser membro aqui do canal. Seja um membro do nosso canal, isso ajuda muito a dar suporte para o nosso canal crescer na internet. Então seja membro, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, eu garanto para você que você vai gostar desse aqui também, ó.